Bom dia, queridos. Esses jovens estão incríveis, né? Alguns deles estavam ontem lá no acampamento Moriá, estão ainda lá no acampamento Moriá. Nós passamos o dia lá, levamos uma mensagem, tivemos um bate-papo à tarde. À noite, a pastora Ju trouxe uma mensagem. E aí depois teria o show do Mauro Henrique, que é um ex-vocalista da Oficina G3. Meus irmãos, eu não sei quanto a você, conforme a idade vai chegando, né? A gente não aguenta mais determinadas coisas. Eu lembro que eu tinha cabelo comprido, usava roupa preta, amava rock and roll, aquele metal mesmo. Só que ontem, assim que a Ju acabou de pregar, eu falei, vamos vazar daqui, porque a minha cabeça já está estourando. Eu fui lá dentro, enquanto eles estavam passando o som, meus irmãos, olha, eu nunca desejei tanto a minha casa como aquele momento que nós tivemos ontem. Que bom estarmos aqui, que bom estarmos adorando ao Senhor, reconhecendo o seu senhorio sobre as nossas vidas. Hoje é um domingo especial porque é o domingo do mês onde nós ceamos, onde nós temos essa oportunidade de nos lembrarmos da obra de redenção em favor de cada um de nós. Mas antes eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. Conforme você for encontrando, vamos ficar de pé. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema, nós vamos passar no telão. Vamos ler juntos esses dois versículos, que sem que a pastora soubesse, ela trouxe a mensagem do versículo anterior, agora há pouco, e eu vou falar simplesmente a respeito, na verdade, vamos avançar, mas a gente vai continuar nos próximos dois versículos aí de Atos capítulo 4. Vamos ler então, Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Feche seus olhos por mais um instante. Pai amado, Pai querido, nos rendemos diante da Tua palavra, sabendo que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Sabendo que o Senhor nos presenteou com a palavra e com o agir do Teu Espírito, para que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós concebemos de ideias, de conceitos, de fundamentos, de crenças, não seja algo abstrato, mas seja algo fundamentado na Tua palavra, na operação e no manejo do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então que nessa manhã o Senhor continue falando ao nosso coração, continue ministrando a nossa vida, continue nos conduzindo a pastos verdejantes, para que, Senhor, possamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus, amém. Pode se sentar. A palavra dominical, a palavra do púlpito de domingo, ela tem como função trazer para nós ensino, direção, baliza, exortação, admoestação, e cada domingo é um pouco desse ensino, um pouco dessa porção, para que nós como igreja possamos estar constantemente, primeiramente em manutenção e constantemente em aprendizado. Domingo passado o tema foi pecado, foi uma mensagem de confronto, perdão, não foi pecado, foi sobre perdão. Sobre perdão, uma palavra de confronto, uma palavra que denunciou aquilo que estamos fazendo sem reconhecer aquilo que recebemos, né? Então foi uma palavra de bastante impacto. E hoje, essa palavra, eu creio que será para dar para nós um pouco mais de tons dentro da nossa vida cristã, um pouco mais de entendimento, um pouco mais de conteúdo e expectativa de Deus para conosco, para que a gente possa avançar nas nossas decisões,
naquilo que passa pelo nosso coração, nas oportunidades que a vida nos dá, ou que o próprio Senhor nos oportuniza, nos traz ao longo dessa jornada, enquanto aqui na terra, amém? Porque uma coisa é certa, que aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, tem uma eternidade garantida no céu. Tem alguém que é feliz por isso aqui? Amém, meus irmãos? O melhor está por vir, e essa é a nossa esperança, amém? Mas enquanto aqui na terra nós estamos aprendendo, crescendo no Senhor, descobrindo, e eu creio que hoje essa palavra, ela traz um pouco disso para nós. O tema é Barnabé, o encorajador. Esse é o tema, se você está fazendo anotações aí, é este, Barnabé, o encorajador. Barnabé, meus irmãos, é alguém que aparece justamente nesses 2 versículos que nós lemos agora, no capítulo 4 de Atos. Barnabé é reconhecido como o 14º apóstolo. Nós sabemos que depois que Judas Iscariotes se enforca, né, os apóstolos escolhem Matias para substituir Judas, sendo então o 13º apóstolo de forma cronológica na história da igreja. E nós temos Paulo também, que tem ali um momento com o Senhor, mas que também nós vamos aprender aqui e lembrarmos aqui hoje que ele foi conduzido por Barnabé, ou seja, se Paulo então foi o 15º, Barnabé foi o 14º apóstolo que foi levantado pela igreja para pregar o evangelho, para implantar igrejas, para acompanhar as igrejas que já haviam sido implantadas, e nós vamos aprender um pouco a respeito de Barnabé. E Barnabé, que é um nome dado pelos apóstolos para José, nós acabamos de ler aqui, tem o significado de encorajador, que no grego, no original, olha que interessante isso, né? É paraklesis, que é o mesmo atributo dado ao Espírito Santo, como conselheiro, como aquele que encoraja, como aquele que anda ao lado. Então, eu estou dizendo isso de primeira mão para você que você possa entender que enquanto nós vamos observar a vida de Barnabé aqui nessa manhã, que nós possamos perceber que esta característica de encorajador, este atributo do próprio Espírito Santo que habita dentro de cada um daquele que crê em Jesus, está para nós, para que a gente possa, então, tornarmos-nos cada vez mais também encorajadores. Amém? Então, eu creio que o agir do Senhor aqui nessa manhã é para que nós possamos aprender um pouco mais do que é encorajar. O que é sermos encorajadores de pessoas. Amém? Então, vamos lá. Primeiro momento que nós vemos aqui é justamente na sequência do que a pastora Juliana falou, quanto ao ambiente em que estava estabelecido. O Espírito Santo havia descido como línguas de fogo sobre aquela multidão de pessoas, primeiramente aqueles que estavam já em oração, em busca, e aí depois da conversão daquela multidão, aquele alvoroço, daquele movimento de avivamento que estava acontecendo ali, diante de um cenário também que em Jerusalém era um cenário de pobreza, era um cenário de miséria, era um cenário onde a situação financeira não ajudava. E ali então nasce uma necessidade, tá? E nós precisamos entender isso, que é uma necessidade, além de uma característica, é uma necessidade das pessoas que tinham um pouco mais de bens, entregarem e repartirem aquilo que elas tinham, para que os outros pudessem também usufruir e não viverem na escassez, na pobreza, na miséria, ou ainda mais na falta do alimento, ou de não ter onde dormir. Então, nós vemos este relato, e já na sequência, Barnabé, o encorajador, né? Antes da história de Ananias e Safira, que quem é cristão um pouco mais velho, que já passou por Atos, sabe que é uma história trágica. Então Barnabé é colocado ali como aquele que vende um campo que possuía, traz o dinheiro e o coloca aos pés dos apóstolos. E é interessante porque quando nós lemos que Barnabé, que é de Chipre, ou seja, de uma ilha um pouco distante de onde estava acontecendo ali aquele avivamento, quando ele possuía um campo
e ele vende esse campo que ele possuía. É muito fácil de entender quando nós compreendemos um pano de fundo histórico-cultural daquele contexto de que os judeus, olha que interessante isso, os judeus naquela época que viviam e moravam fora de Jerusalém, entendiam de maneira que quando o Messias viesse e o governo fosse instalado, era importante que na sua linhagem, na sua família, na sua ascendência e descendência, eles tivessem um terreno em Jerusalém. Porque quando então esse Messias, que era esperado pelos judeus, não para instaurar um reino espiritual, que foi a surpresa deles quando Jesus veio, mas para instaurar um reino que viria de força máxima sobrepor sobre o reino romano, era importante que eles tivessem ali na região um terreno, para que eles pudessem então se estabilizar naquele lugar e reinarem junto com o Messias. E quando a gente olha para isso e a gente entende o que Barnabé está fazendo, é muito mais do que somente um desprendimento financeiro. É um desprendimento das antigas crenças, para que ele possa então evidenciar a fé dele em Cristo, que agora era o Messias, que havia vindo, feito carne, habitado entre os homens, morto, ressurreto e assunto aos céus, e estava sentado à destra de Deus, onde dali ele envia o Espírito Santo e o avivamento estava acontecendo. Então o que Barnabé está fazendo ali, ele não está somente se desprendendo de um dinheiro que ele tinha guardado, ou de um terreno que ele tinha para de repente dar para os filhos e para os netos, mas ele estava se desprendendo de uma expectativa, porque ele sabia que aquilo que sobreveio e as boas novas que o alcançou eram algo que suplantava as antigas crenças. Olha que coisa incrível isso. E aqui então ele começa essa história de entrega, de redenção para este novo movimento, que foi intitulado como Aqueles do Caminho, e que depois lá na frente, lá em Antioquia, foi conhecido como os cristãos, ou seja, os pequenos cristos. Então Barnabé permite-se ser moldado pelo novo ensino. Olha que coisa maravilhosa. Ele permite-se ser confrontado por uma novidade que tomou o seu coração de tal maneira que ele abriu mão não só do recurso, mas das antigas crenças para viver uma novidade que suplantava tudo aquilo que ele havia sido ensinado até então. E Barnabé, através dessa ação, deixa muito claro para nós que ele não irá viver a fé dele como um espectador. Ele não irá viver a fé dele como alguém que senta de longe e assiste o que estava acontecendo. Como alguém que, de repente, tem um dinheiro, tem um recurso, leva lá, entrega e fala assim, a minha porção está feita. Não. Ele envolve-se com a obra. E este é o primeiro ponto da mensagem. O encorajador, ele envolve-se com a obra. Ele entrega-se por completo por algo que ele acredita e que ele quer viver aquilo intensamente. Um encorajador é alguém que não terceiriza a sua fé, a sua função, a sua generosidade, a sua ação, mas ele está completamente engajado e envolvido com aquilo que arrebatou o seu coração da terra. Quantos desses estão aqui nessa manhã? A fé tomou o coração desse homem, que ele então se manifesta de maneira graciosa, é reconhecido por Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, como aquele que deixou os apóstolos impactados com a sua ação, como alguém então que está ali querendo fazer parte daquilo.
como alguém que está querendo ser contado em uma necessidade. E nós encontramos já na sequência mais um momento onde Barnabé aparece, mais um momento onde esse encorajador aparece. Está lá em Atos capítulo 9, versículos 26 e 27, que vai dizer assim: quantos aqui já ouviram a respeito da história de Paulo? Paulo chamado Saulo, Saulo chamado Paulo, Paulo, Saulo, né? Depende da tradução. Saulo é em aramaico, Paulo é em grego, o mesmo nome, mesmo significado. E naquele momento que a igreja está em fase de implantação inicial, Paulo é reconhecido como o apóstolo dos gentios, aquele que vai impactar muitas e muitas cidades, muitas e muitas pessoas, muitas e muitas culturas. Um ex-perseguidor daqueles que eram do caminho. Nós sabemos que ele tem uma conversão legítima, uma conversão genuína. O próprio Cristo aparece diante dele como uma teofania, faz ele parar no caminho de onde ele estava indo, fala com ele, deixa o cego, e ele vai então trilhar um processo de salvação, né? Uma salvação meio que imposta por Deus, né? Esses dias a gente estava aqui com uma liderança e entrou um assunto meio de livre-arbítrio, calvinismo, arminianismo, e nós, como comunidade livre, não temos uma posição específica, mas acreditamos que quando a Bíblia quer ser calvinista, ela é. Quando a Bíblia quer ser arminiana, ela é. E com Paulo, ela foi bem calvinista, porque não deu opinião nenhuma para ele de escolher a Jesus. Jesus o para no caminho, fala com ele e diz ainda: ó, eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome, né? E aí a conversa foi boa, esquentou um pouquinho, né? Porque esse assunto é tipo Palmeiras e Corinthians, né? Mas foi uma bênção e aí a gente avançou. Então Paulo é esta figura. Agora olha que interessante o que acontece aqui no capítulo 9 de Atos, versículos 26 e 27. Quando Saulo aqui, né, chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, quem? Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, como ele havia visto o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Irmãos, Barnabé, o encorajador, acredita na mudança de alguém. Acredita na mudança de alguém que era contado como perseguidor dos caminhos e agora está como aqueles que fará parte do time. Acreditar na mudança de alguém é igual a acreditar no poder de Deus. Quando nós nos empenhamos em orar, em ajudar, em andar a milha extra, em dar a outra face, em caminharmos com aqueles que ninguém quer caminhar, em crermos que aquela pessoa pode ser alvo do poder de Deus, é justamente acreditar que Deus é poderoso para mudar alguém. Então que entre nós possa haver um encorajamento tal que jamais nós sejamos capazes de desistir de alguém. Que nós possamos avançar na fé em favor do próximo. Que nós possamos pagar o preço de estar com pessoas que ninguém mais quer estar. Porque isso é ser um encorajador. Isso é saber que aquilo ou quem nós carregamos, que é a pessoa do Espírito Santo,
é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Porque uma das características de uma pessoa que tem dificuldade de ser uma encorajadora é uma pessoa que se limita ou limita o agir de Deus através daquilo que pensa. Mas se nós queremos ser mãos e pés de Cristo aqui na terra, e se nós queremos participar da ação soberana de Deus, nós não podemos nos limitar diante daquilo que nós achamos e pensamos. Porque se nós nos limitamos naquilo que pensamos e achamos, posso falar um português claro? Estamos lascados. E os outros ao redor de nós também. Porque se o Senhor confiou a nós o ministério da reconciliação, se o Senhor confiou a nós a loucura da pregação, de falarmos do Evangelho, falarmos do amor de Cristo, crermos na mudança das pessoas, e nós nos limitamos naquilo que nós achamos e pensamos, está todo mundo lascado. Mas quando nós olhamos para Deus da maneira correta, e entendemos que Ele é poderoso, entendemos que Ele é surpreendente, e entendemos que Ele nos deixa sem explicação em determinados momentos, aí sim nós estaremos sujeitos, suscetíveis à ação do Espírito Santo. Porque aí, meu irmão, minha irmã, aí sim você vai abrir a boca e o Espírito Santo vai colocar palavras na tua boca. Aí sim você vai estar caminhando com aquela pessoa e aquela pessoa vai sentir algo diferente em você. Porque há algo da parte de Deus na tua vida quando você acredita naquilo que Deus acredita. Deus acredita de tal maneira que enquanto Ele era crucificado, Ele foi capaz de dizer a Deus: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Meu Deus. Que poder é esse? Que fé é essa de acreditar na mudança das pessoas? A fé de um encorajador. Barnabé foi pivô de Paulo. Ninguém mais, ninguém menos do que de Paulo. E se Barnabé não tivesse feito este meio de campo entre os apóstolos e Paulo, e se Barnabé também tivesse com medo de Paulo, achando que aquilo que ele estava contando era uma lorota, era uma mentira, de que ele estava estrategicamente inventando uma mentira para aprisionar mais cristãos, que era o que ele fazia. Mas Barnabé não. Barnabé acreditou. Barnabé decidiu dar o voto a Deus, de que ele havia tido uma experiência com o Senhor. Olha que coisa mais linda. Então, ser um encorajador é aprender a desarmar-se. Ser um encorajador é aprender a deixar as experiências passadas com pessoas e não espelhar aquilo que se viveu e que foi trágico na vida de novas pessoas. Porque isso acontece muito, não é verdade? Às vezes a gente tem uma experiência terrível com alguém. Mas eu acreditei, eu fui lá, eu coloquei na minha casa, pastor. Roubou lá dentro da minha casa. Deu em cima do meu marido, pastor. Né? Histórias que a gente ouve por aí. Agora chega, eu não vou fazer mais nada. Não, que isso? Não. Ei, Ele te perdoou, Ele te amou, Ele te acolheu. Quem somos nós para dizermos não para a ação sobrenatural e poderosa de Deus? Sabe, às vezes é verdade, é difícil. Eu mesmo já estive em momentos de desencorajamento. Eu mesmo já estive em momentos de desacreditar que pessoas mudam. Você pensa que é fácil ser pastor? Às vezes a gente vai lá e tenta e faz isso e faz aquilo e tal, e nada, a pessoa vai embora. Às vezes a gente está aqui, prega, vem um de fora, traz a mesma palavra que você trouxe, a galera cai no chão. É verdade.
Tá, eu olho para Coríntios, Paulo escrevendo, né? Eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento. Fala, amém, Senhor. Glória a Deus, né? Às vezes o desencorajamento, ele quer criar raiz no nosso coração. A descredibilidade vem junto. Você olha para aquilo e você fala, eu já sei no que vai dar isso aí, ó. Vai dar BO. Barnabé acreditou em Saulo. Barnabé quebrou a segurança para chegar nos apóstolos. Gente, pensa, às vezes a gente tem aquela ideia de uma igreja primitiva pequenininha, né? Se em um discurso 3.000 se converterem em Jerusalém, imagina o tamanho disso. E os apóstolos lá estudando, levantando diáconos, né, para servir as mesas, e aquela dinâmica, aquele processo todo. De repente, o Saulo, sabe aquele que perseguiu, sabe aquele que estava lá, naquele apedrejamento, que ficou com a roupa, que era um rapaz, que agora está mandando um monte de gente para a cadeia, está atrás da gente, porque além de ser uma igreja gigante em Jerusalém, era uma igreja perseguida que buscava se esconder. Tanto é que muita gente foi embora dali, por conta da perseguição. E aí, de repente, Saulo aparece, o pessoal fica com medo, não, deixa esse cara para lá, a gente sabe qual é a índole dele. Mas Barnabé rompe as barreiras, chega aos apóstolos e diz, ei, esse homem teve um encontro genuíno com o Senhor. Esse homem foi tocado pelo poder de Deus. Esse homem recebeu visitação particular de Jesus Cristo. E aí então as portas se abrem, Saulo se apresenta e ele se torna, né, ou está para se tornar aquilo que nós já sabemos. Mas sabe, Barnabé foi um encorajador tão precioso, tão cheio do Espírito, que até mesmo lá na frente, lá na história em que depois que Paulo e Barnabé vão estar em Antioquia, vão estar fazendo viagens juntos, lá na frente, gera e nasce uma discussão entre Paulo e Barnabé. E, irmãos, é o último relato de Barnabé em Atos. Eu quero ler com você Atos capítulo 15, versículos 36 a 40. Veja que Barnabé acredita na mudança das pessoas de tal maneira que nem Paulo foi capaz de acreditar. Atos capítulo 15, versículos 36 a 40 diz assim, algum tempo depois, e aqui a gente está falando de uns 18 anos, entre 15 a 20 anos depois, Paulo disse a Barnabé, eles estavam já em Antioquia, com uma igreja estabelecida, estavam por anos lá pastoreando, apacentando, e aí nasce um desejo no coração de Paulo de voltar a visitar algumas igrejas que eles haviam implantado, e está escrito lá, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, João Marcos, seu primo. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os em Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Preste atenção nisso, tiveram um desentendimento tão sério, Paulo e Barnabé, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, bateu o pé e disse, não, eu vou levar João Marcos comigo. Navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas, que havia vindo de Jerusalém para ajudar na igreja de Antioquia, e partiu, recomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. Esse é o último relato de Barnabé em Atos. E coincidentemente, claro que não, né? Barnabé está aqui protegendo João Marcos. E querendo, como um encorajador, como aquele que traz para o lado, Paracleses, caminhar com João Marcos e dar a oportunidade a João Marcos, que ele, na oportunidade, poderia então se reconciliar e voltar ao seu juízo e estar junto de homens de Deus para que ele pudesse aprender ainda mais.
Porque é isso o que um encorajador faz. Ele dá novas oportunidades para aqueles que desistiram no caminho. Ele não desiste junto com quem desiste. Ele continua sendo aquela porta aberta, mesmo que aquele que andou na fé, que provou que havia desistido, tenha desistido. Porque sabe que enquanto nós estivermos no ano aceitável do Senhor, que enquanto Jesus não voltar de novo para resgatar a sua noiva, há oportunidade de redenção, de perdão, de graça e de misericórdia. Tem alguém aqui? É por isso que eu e você, quando entendemos que a pessoa do Espírito Santo habita dentro de nós, e através do Espírito Santo que habita dentro de nós, somos aqueles que agimos no poder de Deus, entendemos que as portas do Evangelho no nosso coração, para quem quer que for, jamais devem se fechar. Que as oportunidades de acertar para aqueles que erraram conosco estão disponíveis, porque em Cristo já aprendemos a perdoar 70 vezes 7 se necessário. Paulo é denunciado nessa história como alguém que não teve essa graça. Irmãos, Barnabé, aquele que encorajou Paulo, aquele que apresentou Paulo aos apóstolos, aquele que foi o mediador de apresentação depois do homem ter se provado que havia se convertido. O Paulo, que tinha Barnabé como este, não conseguiu ser este para um outro. Neste momento. Porque depois, existem 3 relatos de Paulo falando de João Marcos, ou de Marcos. Temos um em Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Quando Paulo está escrevendo ali a sua carta, ele diz: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Sabe o que isso aqui está querendo dizer? Isso aqui é uma comprovação de que mesmo que Paulo tenha batido o pé, discutido com Barnabé, não querido levar João Marcos junto para aquela viagem, porque ele não achava seguro um homem que havia desistido, que poderia desistir de novo, de estar naquela viagem, a palavra nos aponta de que depois eles se encontraram. E olha que coisa mais... Que história mais bíblica. Em Filemão, capítulo 1, versículos 23 e 24, quando Paulo escreve Filemão falando do seu escravo Onésimo, que havia fugido, mas que havia se convertido, num determinado momento ele diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos estava com ele, de novo, num outro momento. Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores, Filemão. 2 Timóteo 4, 11, a última carta que temos, último relato de Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, no último momento, o momento mais tardio dos relatos dos seus escritos da vida de Paulo. Olha o que está escrito: traga Marcos a Timóteo, dizendo: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ah, meus irmãos, de um jeito ou de outro, Barnabé ensinou Paulo. De um jeito ou de outro, o encorajador foi evidenciado. De um jeito ou de outro, novas oportunidades foram dadas para aquele que havia desistido no caminho. Então, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Certamente, temos aqui entre nós pessoas que já desistiram no caminho e foram restituídas na fé. Certamente, temos entre nós aqui pessoas que precisaram de alguém com uma paciência dobrada ou triplicada para que hoje você pudesse estar aqui.
Eu conheço histórias aqui, meus irmãos, de décadas, de gente que entra e sai na fé, vai e volta, e tem lá aquele Barnabé, que está com a porta aberta até hoje, orando por você, intercedendo por você, ligando para você participar de um em casa, te chamando para vir para o culto, sendo criativo, inventando onda para estar contigo, para poder de alguma maneira te encorajar e dizer, ei, volta para o caminho da fé. Não é verdade? Eu conheço algumas histórias aqui. E o Senhor tem nos dado essa graça, que nós possamos avançar nessa graça. Que hoje o Espírito Santo possa te lembrar, não só daquilo que você foi encorajado, mas quem você pode encorajar. Quem você tem sentido falta de estar sentado contigo aqui, e que você pode ser esse encorajador. Que você pode ser esse paracletos, aquele que chama para o lado, aquele que diz, meu irmão, a tua luta é a minha luta, as tuas crises são as minhas crises. Vamos fazer uma oração, um tempo de oração juntos, vamos ler um livro juntos, vamos ser encorajados juntos pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. Veja, até Paulo teve que aprender a respeito de encorajamento. Uau! E voltando agora para a história, depois do momento em que Barnabé apresenta Paulo para os apóstolos, em um determinado momento, depois da perseguição de Jerusalém, muitos dos cristãos que estavam ali, que haviam já aceito a Jesus como Senhor e Salvador, eles viajam para o norte e vão parar numa cidade grande chamada Antioquia. Antioquia é uma cidade, uma cidade metropolitana na época, de tal maneira que ela, depois de alguns anos, se torna a capital do cristianismo, deixando Jerusalém para trás. E ali, olha que interessante, Atos 11, 19 a 26 diz assim, a mão do Senhor estava com eles, falando de Antioquia, tá? Deste movimento que estava acontecendo. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Né? A primeira vez que se ouve falar de uma multidão se convertendo nessa cidade chamada Antioquia. E eles enviaram, quem? Não está no telão. É Atos 11, 19 a 26. Eles enviaram Barnabé a Antioquia. 11, 19, vai um pouquinho mais para frente. Não, passou já, tudo bem, vamos lá. E eles enviaram Barnabé a Antioquia, versículo 23. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Né? Veja que até aqui Barnabé é enviado a Antioquia, Barnabé acolhe aqueles novos cristãos, começa a falar dos preceitos de Deus, a ensinar a respeito de Cristo, a fazer as conexões do Antigo Testamento com a vida de Jesus, o que Jesus estava fazendo na terra enquanto vivo, que depois ele morreu e que depois ele ressuscitou, contando todas essas coisas. E aí, de repente, versículo 25... olha o que vai dizer, então Barnabé foi a Tarso procurar quem? Saulo. E quando o encontrou, ou seja, o Saulo que voltou para Tarso, depois de ser apresentado em Jerusalém por Barnabé para os apóstolos, foi chamado por Barnabé para levá-lo para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Então, o encorajador, ele é aquele que se envolve com a obra, amém? O encorajador é aquele que acredita na mudança das pessoas, amém? E agora aqui nós estamos vendo que o encorajador, ele também conecta pessoas com propósitos. Ele não só está envolvido com o reino, com toda a sua vida, como ele não se conforma em ver pessoas que não estejam. Olha que coisa mais linda. Ele entende que aquilo que ele está vivendo é tão intenso, tão genuíno, tão verdadeiro, tão real, tão autêntico, na fé dele,
na vida dele com Cristo, no propósito de vida, que ele não consegue se conformar com alguém que está do seu lado, que não seja conectado com o mesmo propósito. Então ele incendeia corações, ele carrega, ele arrasta pessoas para a obra de Deus. É o que Barnabé faz. Ele entende que aquele que havia se convertido, que estava lá num outro lugar, estava lá em Tarso, numa outra região, não podia ficar de fora do que estava acontecendo em Antioquia. Então ele faz as malas dele, vai para Tarso, procura Saulo e fala: agora você vem comigo, meu irmão, você vai participar de algo extraordinário, chamado o Reino de Deus. Ah, meus irmãos, o agir do Espírito Santo, quando incendeia o nosso coração, a gente não consegue ver a pessoa sentada no banco sem fazer nada. A gente não consegue ver a pessoa vivendo a vida da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, da casa para a igreja, da igreja para o trabalho, sem o coração incendiado, entendendo que aquilo não é somente aquilo, mas aquilo é pretexto para viver o reino de Deus. É quando nós olhamos para as mesmas coisas, vamos nos mesmos lugares, conversamos com as mesmas pessoas, mas o nosso coração tem algo diferente. É algo que agora há um propósito. E o propósito não é só construir riqueza, não é só construir uma velhice boa, não é só estar aqui vivendo, desfrutando daquilo que eu trabalhei, mas agora é implantar o reino de Deus, é falar do amor de Cristo, é levar as pessoas para se conectarem com os propósitos mais nobres e mais eternos de todos os tempos. O encorajador, ele conecta pessoas com propósitos. É por isso que, às vezes a gente vê que para algumas pessoas as demandas do reino se tornam o propósito da existência. Enquanto para outras pessoas as próprias demandas são o propósito da existência. Algumas pessoas vivem a vida de maneira ordinária, ainda que cristãs, vivendo o seu ganha-pão, seu tempo em família, seu tempo na igreja, e está tudo maravilhoso, e todo mundo deve viver assim. Mas parece que tem outras pessoas que viram uma chave, que elas começam a entender que tudo aquilo que elas estão fazendo tem um propósito eterno, que toda conversa pode ter uma finalidade celestial, que todo encontro é um encontro de uma agenda divina. E aí essas pessoas estão aparentemente fazendo as mesmas coisas que todas as outras, mas dentro delas tem uma chama inextinguível, que não se apaga, onde o Senhor está constantemente agindo através daquela pessoa que se permite ouvir a voz do Senhor e ser um canal de bênção e ser um encorajador para a vida de tantas outras. É isso o que o Senhor fez na vida de Barnabé. Ele se dispôs a ser enviado pelos apóstolos, ele lembra de Paulo. Ele diz: Paulo não pode ficar de fora disso que eu estou vivendo. Paulo não pode ficar de fora. O fulano não pode ficar de fora desse tempo que eu tenho vivido na presença do Senhor, da adoração. Não pode ficar de fora dos ensinos da palavra. E aí a gente começa a se incomodar. Porque um encorajador, ele é incomodado por natureza sobrenatural. O encorajador, ele não se conforma com esse mundo. O encorajador, ele está às espreitas buscando oportunidade para se manifestar na presença de Deus. O encorajador, ele está o tempo todo olhando para as coisas naturais e buscando propósitos sobrenaturais. Então que eu e você possamos viver nessa jornada, nesta demanda, há uma demanda do reino de Deus, e aquele que busca, encontra, aquele que procura, acha, aquele que bate, recebe. O Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos convence, é capaz de mudar a nossa forma de pensar, e de falar, e de viver, e de olhar para as mesmas coisas. É isso o que acontece na vida de um encorajador. Então o encorajador, ele se envolve com a obra, ele acredita na mudança das pessoas, ele conecta pessoas com propósitos, e ele está
constantemente encorajado a viver um evangelho legítimo. Não a sombra dele, não a cópia dele, não a versão paraguaia dele ou coreana, mas a versão celestial. Amém? Eu lembro uma vez que eu fui para o Paraguai com meu pai, quando eu era adolescente, e eu comprei um relógio. Era um Cássio. Só que quando você olhava bem pertinho dele, assim, o tinha uma perninha. Era cacique. Mas eu gostava dele. E aí eu morava em São Paulo naquela época, e até sair de São Paulo com 19 anos, quando a gente foi para os Estados Unidos morar lá, eu fui assaltado 5 vezes. É nóis, não adiantava nem ser da Gaviões, cara. Uma vez eu fui assaltado pelo povo da Gaviões, eu sou corintiano. Não deu nem para gritar timão, meu irmão. É um que me segurou, outro puxou o relógio, era sempre relógio. Não sei, eu parei de usar relógio, né? Porque depois da 5ª vez, mas eu me lembro que uma das vezes levaram meu cacique. E eu, na minha inocência de piar de prédio, sei lá, que naquela tensão, né, você está ali com o assaltante, o cara com uma faca desse tamanho assim, do teu lado, andando, encostando aquilo em você, e né, na rua, ele fala, passa o relógio. E eu falei para ele, é falsificado. Ele falou, passa o relógio, não quero saber, passa o relógio. Nem ele acreditou, mas era falsificado. O encorajador, ele não se conforma em viver um evangelho falsificado. Ele não se conforma em viver na aparência daquilo que pode ser que seja, pode ser que não seja. Prova disso é, uma vez, em que Paulo e Barnabé estavam numa viagem missionária, eles começam a sofrer uma perseguição e, por conta da perseguição, eles começam a mudar de cidade e enquanto eles eram perseguidos, amados, isso é a coisa mais linda do evangelho primitivo. Enquanto eles eram perseguidos, eles se mudavam e continuavam pregando o evangelho. Aliás, foi assim que a igreja foi estabelecida no Oriente Médio. Porque eles foram perseguidos, eles não paravam de pregar o evangelho. Deixa eu falar uma coisa, abrir um parênteses aqui para vocês. Eles não eram perseguidos porque a vida laica deles era ameaçada e eles tinham que sair da zona de conforto de viver uma vida ordinária. Eles eram perseguidos porque eles estavam proclamando o evangelho, ok? Então, pastor, existe perseguição no Brasil? Não. Você vai ser perseguido quando você estiver proclamando o evangelho e você for encarcerado. E você for ameaçado, ok? Então que nós possamos entender isso. E não sermos uma massa de manobra política e entendermos que perseguição do evangelho é quando a gente está pregando o evangelho. E a gente é ameaçado quando a gente está pregando o evangelho. Então, pastor, eu estou sendo perseguido. Quando você chegar... E a perseguição, ela é individual, tá? Então, a perseguição é quando você estiver pregando o evangelho e você, por algum momento, sofrer alguma ameaça... Você poderá dizer, eu estou sendo perseguido. Você pode dizer hoje que alguém esteja sendo perseguido. Mas você não pode dizer, nós estamos sendo perseguidos. Porque o Brasil, hoje, vive um evangelho que as igrejas, as pessoas, de um modo geral, e aqui eu estou generalizando, existem exceções, ok? Mas, de um modo geral, não prega o evangelho. E fica nesse discurso de que está sendo perseguido. Então, se você quer assumir esse discurso que está sendo perseguido, então, pelo menos, em nome de Jesus, pregue o evangelho. Tá bom? Fecha aspas aqui, vamos continuar. De repente, eles fugiram para uma cidade chamada Listra. E em Listra, olha o que acontece. Havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Glória a Deus, né? Amém? Amém, não é pegadinha não, é amém. 11, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana.
A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, os deuses gregos. Deram nome para Paulo e Barnabé, Zeus e Hermes. Zeus, o pai, e Hermes, o filho. Porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Vamos parar por aqui por um instante e pensar. Que oportunidade de prosperar, né, meus irmãos? Pensa você chegar de uma perseguição, numa cidade que está pregando o evangelho, de repente você é reconhecido como um Deus. Começam a oferecer sacrifícios para você. Imagina aquela poltrona, né? A gente viu isso em muitos desenhos infantis já, né? Aquela poltrona é colocada para você sentar, né? Aquelas folhas de palmeira abanando a você, e você fala, ah, Senhor, de alguma maneira o Senhor está me abençoando. De alguma maneira o Senhor virou a minha sorte, mudou a minha sorte. Agora eu vou reinar neste lugar, né? Que oportunidade. Mas o evangelho continuava latente no coração desses dois homens. E eles não conseguiram se dobrar a esta mentira. Não conseguiram se dobrar a este contexto do qual eles estavam, a ponto de que, ouvindo isso, versículo 14, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Porque havia uma legitimidade, uma autenticidade na vida desses homens. Eles não se dobraram pelos bel prazeres da vida. Eles não se dobraram pelas oportunidades que eles tiveram. Eles entendiam que no coração deles o evangelho queimava e precisava ser pronunciado. E naquele momento, aquele encorajador que estava do lado de Paulo, não quis negociar com Paulo, dizendo, Paulo, veja bem, vamos pegar leve aqui, vamos aproveitar um pouquinho. Vamos fingir que a gente é Hermes e que a gente é esse outro aí, esse Zeus, e vamos ficar por aqui pelo menos uma semana, vamos descansar. Uma semana de sombra e água fresca, Paulo, por favor. Não, eles não se dobraram na hora da tentação de ceder por um ambiente de pecado. Porque o encorajador, ele sabe que as oportunidades estão diante dele. Quando ele vai numa festa e tem aquele irmão lá que está na bebida alcoólica, ele sabe que se ele pegar uma taça daquilo, ele vai ser um encorajador para a vida promíscua. Ele sabe que naquele momento ele tem a oportunidade de trazer a pessoa para a consciência da fé dela, ou levá-la para a vida devassa e dar a ela a oportunidade de descambar de vez. No tipo da conversa. Às vezes a gente está em rodas de cristãos e o assunto fica azedo. O assunto foge de uma vida em santidade. Meus irmãos, eu não quero saber quem é que esteja naquela roda. Se aquela roda azeda, eu vazo dela. Ou eu mudo o ambiente. Porque é isso que o encorajador faz. Ele está ali o tempo todo, ei, vamos olhar para o céu. Vamos falar das coisas de Deus. Vamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Vamos estar atentos, não vamos perder tempo não, a vida é curta. A vida é curta demais. Precisamos de oportunidades que gerem mudança em nós. Estava tomando um café com o seu Rodolfo essa semana, estávamos conversando sobre isso. O seu Rodolfo virou para mim e falou, pastor, a vida é curta. A gente tem que oportunizar. O que eu preciso mudar? O que você precisa mudar? O que nós precisamos mudar? Que as nossas conversas sejam edificantes. De um evangelho genuíno. De um evangelho que confronta. De um evangelho que vai
conduzir a conversa para lugar de salvação, para lugar de restauração, para lugar de família estruturada, para um lugar onde os sorrisos superficiais ficam da porta para fora. Porque sair de casa e sorrir para todo mundo é a coisa mais fácil. É na roda dos irmãos em Cristo Jesus em que esses sorrisos caem por terra e nós podemos falar das dores do nosso coração, da distância para com Deus, das lutas que nós estamos enfrentando, porque todo mundo aqui está enfrentando luta, meus irmãos. Os sorrisos falsificados ficam da porta para fora. A sombra e água fresca paraguaia fica da porta para fora. É quando nós oportunizamos transformação na nossa vida. Irmãos, eu já entendi isso e faz tempo. Todas as vezes que eu estou com alguém do reino de Deus, que eu reconheço como referência na minha vida, eu bombardeio essa pessoa de perguntas. E quando eu não estou fazendo isso, eu estou abrindo o meu coração com essa pessoa e falando das minhas fraquezas, e das minhas crises e das minhas dificuldades. Mas pastor, não é teu discipulador. Ah, naquele momento vai ser. Naquele momento eu vou abrir meu coração. Eu quero a transformação, eu quero a mudança, eu quero a santificação, eu quero a vida com Deus, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero que Ele me ouça com mais clareza, eu quero orar o que Ele quer que eu ore, eu quero adorar da maneira em que Ele deseja ser adorado. E para isso eu entendo que toda a oportunidade que eu tenho de me achegar mais perto dEle, conversando com alguém que me leve a este lugar, eu usarei. Nós temos irmãos ainda, e eu digo ainda, aqui eu faço um parênteses para os irmãos da casa há mais tempo, tá? Você que está nos visitando, você que está ainda se ambientalizando na igreja, tampa os ouvidos só um pouquinho. Mas os irmãos da casa, ainda fazendo negociações ilícitas entre si, coisas reprováveis aos olhos de Deus. Meu irmão, você está sendo encorajador do quê? Fecha parênteses. Sorri agora. Que esse encorajamento genuíno do Senhor possa tomar o nosso coração. Que nós possamos entender que o Senhor, Ele opera nas nossas vidas, para que a gente possa, então, levar outras pessoas para lugares ainda mais altos. Que o nosso coração possa estar sempre com a porta aberta para acolher aquele que está falhando conosco, para perdoar, para andar junto, para trazer para o lado, para ser referência, para ser exemplo, modelo. Irmãos, o cristianismo hoje anseia por modelos encarnados de Cristo. O cristianismo hoje anseia por pessoas que realmente se envolvam, como Barnabé, não só com recurso, mas jogando fora as falsas crenças, se entregando completamente, acreditando nas mudanças das pessoas, conectando pessoas com propósito e buscando viver de forma legítima pelo Evangelho. Que o Senhor continue nos dando estes tons para a nossa vida, para o nosso convívio, para a nossa vivência, que você saia daqui nessa manhã consciente e encorajado a viver como um encorajador, como alguém que envolve-se e quer envolver a outros de maneira original e legítima, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé, chamar o pessoal do louvor. Nós já iremos para o momento da ceia, mas eu quero orar contigo antes. Amém. Feche seus olhos.
Converse com teu Deus. Enquanto você reflete a respeito de você mesmo, enquanto você medita naquilo que foi falado, converse com teu Deus nesse momento. Ele tem ouvidos e ouve. Ah, Senhor, precisamos da tua ação. Dá-nos, Deus, o entendimento. Dá-nos, Deus, do agir do teu Espírito. Dá-nos, Senhor, o privilégio de estarmos buscando o Senhor e encontrando o Senhor. O privilégio de entendermos mais da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E entendermos que a mesma natureza, o mesmo DNA celestial que está sobre nós, está também para nós. Em nome de Jesus, que a obra que o Senhor começou em nosso coração, a obra que o Senhor nos conduz, é a mesma obra da qual o Senhor quer nos fazer participantes. E nós, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, nos colocamos, Pai, para que o Senhor opere e que pelo agir do Espírito nesse momento, nós possamos ser tocados de maneira diferente. Toca-nos nessa manhã, Senhor. Toca-nos nessa manhã, Senhor. Comece a dizer a Ele, toca-me, Senhor. Comece a dizer a Ele, comece a falar com Ele. Toca-me, Senhor. Eu quero o Teu toque nessa manhã. Eu quero ser eu quero ser como Barnabé. Eu quero ser um encorajador. Eu quero ser um encorajador daquilo que é celestial. Eu quero mais, Senhor. Eu quero me importar, eu quero me preocupar, eu quero aprender a perdoar, eu quero aprender a acolher, a receber de volta. Eu quero, Senhor, estar constantemente na dispensação da Tua graça para com outros, para com aqueles que se aproximarem diante de mim. Em nome de Jesus, que a minha natureza, a minha limitação, não me faça viver um cristianismo limitado, ou um acolhimento limitado no meu coração para com as pessoas, mas que eu esteja completamente disponível para o Teu agir. Assim como Barnabé foi com Paulo diante dos apóstolos, Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu quero ser aquele que conecta pessoas com propósito. Eu quero ser aquele que vive de forma legítima e que está constantemente preocupado com aqueles que estão se distanciando. Da mesma maneira em que o Senhor me dê a graça de não me misturar com as coisas desse mundo. Mas, Senhor, como está escrito, Senhor, que ainda com as mãos chamuscadas pelo fogo, com as roupas chamuscadas pelo fogo, eu possa, Senhor, tomar aquele irmão daquele lugar de perdição, em amor, como um encorajador, como aquele que se preocupa, que vai atrás, que se inclina para servir. Ah, Deus, em nome de Jesus, coloca isso no nosso coração nessa manhã. Coloca isso no nosso coração nessa manhã. Transcende, Senhor Deus, o agir do Espírito para o nosso entendimento, para o nosso coração. Convence-nos, Senhor. Causa uma metanoia dentro de nós nessa manhã, para que saiamos daqui transformados, irreconhecíveis para nós mesmos, pelo agir do Teu Espírito e a evidência da Palavra de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Diga assim: eu me disponho para ir e servir a quem o Senhor quiser. Eu me disponho a envolver-me com a obra, a acreditar na mudança das pessoas, a conectar pessoas com propósito e viver de maneira legítima pelo Evangelho, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor por um instante.
levanta os mortos. Em nome de Jesus, sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Sim, Senhor, o Teu nome é o nome sobre todo nome, Senhor. O nome em que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Mas antes desse dia, nós já o fazemos. Antes desse dia, nós já o fazemos nos dobrando e confessando como Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor, Tu és o autor e o consumador da nossa fé, e nós nos rendemos à Tua vontade. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade no meio de nós, em nome de Jesus. Amém.